mercado internacional do café arábica segue registrando alta. Para muitos, essa é uma forma de precificar uma possível restrição de oferta de café por conta das perdas aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com Eduardo Carvalhais, que conversa ao vivo conosco. Eduardo, obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. O mercado está precificando essa falta de café. Carvalhais, boa tarde, seja bem-vindo. O que parece que está acontecendo é o seguinte: aos poucos os diversos operadores de mercado ao longo do mundo vão se conscientizando de que é sério o que está acontecendo no Brasil, e não só no Brasil. A Argentina está com problema na safra dela, a América Central também, o Vietnã tem tido problemas, ou seja, essas mudanças climáticas agora não afetam um único país, né? No passado e passado recente, quando havia alguma geada no Brasil, os nossos concorrentes na América Central, a Colômbia, ou mesmo na África, só faltavam soltar rojão, porque com eles não havia acontecido nada, e o Brasil, como o maior produtor com problema, os preços subiam e eles estavam com a safra deles intacta. Agora, todos os principais países produtores de café têm apresentado problemas, então isso é um fato novo. Tem um outro fato novo que agora o mundo está se percebendo a importância disso, é o fato que o Brasil não tem estoques governamentais mais, é zero, né? Então, num ano como esse, no passado, até 4 ou 5 anos atrás, o governo entrava a lei do ano café para o consumo interno e liberava mais café para as exportações, deixava o mercado todo mais tranquilo. Não existem mais esses estoques. Então, a situação reflete isso tudo. Em cima disso, você tem os problemas também mundiais que nós estamos tendo no momento com o transporte marítimo, que todos os agentes dizem que nós não resolvemos antes do primeiro semestre do ano que vem. Tem gente que acha que é só no segundo semestre do ano que vem. Tudo isso tem feito os preços subirem. Vai ficando claro também que essas chuvas que nós tivemos em outubro e agora em novembro é muito bom, porque elas estancam as perdas, não deixam aumentar as perdas para a safra 2022, mas não recuperam o que já foi perdido. Os números variam muito do que nós já perdemos, nós vamos ter certeza disso só no final de fevereiro, início de março, mas por enquanto se arrisca a falar numa quebra de 8 a 12 milhões de sacas de café arábica. Muita gente acha que pode ser um pouco maior do que isso, mas é impossível de saber. Então, essas subidas na Bolsa de Nova York, que reflete aqui no mercado físico, é isso, ou seja, cada vez mais a gente se conscientizando que o problema é sério e que não tem solução a curto prazo. A nossa safra de 2023 também deve ser afetada de alguma forma. Não se sabe quanto, mas os agrônomos dizem que alguma coisa já afetou para 2023. Nós temos que torcer para que continue chovendo, para que o que restou dessas flores nas árvores se transforme em frutos, os frutos cresçam em janeiro e fevereiro, que assim nós vamos ter a nossa safra de arábica de 2022. Essa subida direta de Nova York reflete isso. Carvalhais, em torno desse momento que nós temos aí da cafeicultura e pensando na cadeia produtiva como um todo, nós tivemos por conta das perdas esse ano, por fatores climáticos, primeiro a seca, geada, seca de novo, chuva de granizo e por aí vai, nós tivemos muitos produtores de café, de certo modo, não fazendo a entrega daquilo que estava sendo contratado. Houve um rompimento. Como é que a cadeia produtiva tem se organizado para cumprir esses contratos? Estou falando aí do cafeicultor, com as tradings, das tradings, com os mercados importadores, compradores deste café. Como é que isso está se organizando no Brasil? Olha, tem sido caso a caso. Nós aqui tomamos muito cuidado para fazer essas vendas no ano passado, já prevendo que poderiam haver problemas. Então, por exemplo, as vendas que foram feitas através de nós foram todas entregues, mas foram menos, bem menos do que poderiam ter sido no ano normal. E agora estão sendo negociações privadas entre vendedor e comprador. E ouve falar de várias soluções, de prorrogação para o ano que vem dos contratos, de gente que está entrando na justiça, mas nem certeza do volume que aconteceu disso, de qual é a porcentagem dos negócios em que aconteceram esse problema de não entrega, nós temos. Ninguém divulga e a gente supõe, houve conversa daqui, dali, como vocês estão falando, mas estão sendo resolvidos.
Agora, eu suponho que não sejam tão grandes esses problemas assim, ou seja, que a maioria dos produtores cumpriram os seus contratos, porque eles vendem bem menos do que a produção, né? Então, eles estão entregando e o resto do café que sobrou, eles vendem num preço maior. Mais à frente, eu não sei se vamos conseguir totalizar qual foi o volume de contratos que entraram nesses conflitos e quantos, no final, realmente não foram entregues. Eu desconheço esse número. Tá certo, Carvalhais. Vou aproveitar e fazer uma pergunta que um telespectador tem vendo para nós aqui. É o Paulo Manuel Romani. Ele está pelo telefone aqui, está falando do interior de Minas Gerais. E o Paulo está perguntando o seguinte: há margem para contínuas altas para o café arábica no curto prazo, no seu entendimento, Carvalhais? Essa pergunta é o que eu recebo várias vezes por dia aqui. Não é possível saber isso, não se sabe. Nós estamos enfrentando uma crise que eu já afirmei várias vezes, inclusive para vocês, que nós nunca enfrentamos nada parecido. Eu garanto que uma crise em que todos os países produtores sofreram quebra, sem estoques no Brasil, sem estoques no Brasil governamentais, é a primeira vez na história, né? Então ninguém sabe o desdobramento, ninguém sabe exatamente o tamanho da quebra do ano que vem. Eu posso afirmar que a quebra é séria. Os que falam que a quebra é muito pequena estão enganados, né? Agora, o tamanho, nós só vamos começar a ter uma dimensão melhor no final de fevereiro e início do março do ano que vem. E depois depende muito também a partir de que momento que o consumo vai começar a refletir esses aumentos no café. Não é possível saber, essa é a dúvida de todos os cafeicultores. Eu acho que cada um deles tem que olhar o seu custo de produção, saber o que vai produzir o ano que vem e, a partir disso, definir e ir vendendo aos poucos. Agora, essa pergunta aí do telespectador é a que todo mundo quer saber. Não é possível saber. Não há, por exemplo, essa alta que nós tivemos ontem, o trading todo não esperava. Nós tínhamos já rolado todos os contratos em Nova York de dezembro para março, se esperava uma semana mais tranquila, e ontem, hoje, vocês veem que o mercado voltou a subir com força em Nova York. Depende muito do posicionamento de cada fundo que está investindo lá, de cada trader que tem contratos em Nova York, e não é possível fazer. O produtor tem que adotar uma posição conservadora, ir vendendo aos poucos, e torcendo para cada vez que ele vende, que na próxima ele venda melhor. Mas não é possível saber até quando vai essa alta e nem se imediatamente nós vamos ter mais alta ou não. Os preços no mercado interno, os preços de arábica, têm subido mais devagar do que o que acontece em Nova York nos contratos futuros. Os preços poderiam estar mais altos agora, mas justamente com essas dificuldades todas, eles aqui no mercado físico, no mercado spot, estão subindo menos do que na Bolsa de Nova York. Tá certo, Eduardo? E aproveitando que nós estávamos ouvindo aí o apito dos navios aí passando, o escritório do Carvalhais lá no Porto de Santos, as exportações, principalmente quanto à questão logística, container, a instalação logística, tem ocorrido de maneira adequada na saída dos portos brasileiros, principalmente de Santos, Carvalhais? Olha, tem saído. Os problemas logísticos não eram esperados. Houve uma concentração nas empresas que controlam o transporte internacional de cargas por mar e os preços subiram de modo vertiginoso. Se nós falarmos os números, parece inacreditável, mas teve assim, container que custava US$ 800, um frete que passou para 3, para 4, há casos de, conforme as distâncias, containers que o custo do frete passou de 1.000 para US$ 10.000, e isso tem também atrapalhado muito o mercado internacional, inclusive o de café. Nós vendemos grande parte dos nossos cafés FOB, ou seja, free on board. Os nossos exportadores, a responsabilidade deles cessa no costado do navio. O frete, quem paga é o importador. E muitos cafés que estão sendo entregues agora foram comprados há um ano atrás, quando os importadores não tinham ideia de que poderia acontecer um problema como esse. Isso tem atrasado os embarques, junto com a falta de lugar nos navios. Mas, com o passar do tempo, cada importador, ou mesmo cada exportador aqui, tem procurado caminhos alternativos, até com fretamento de navios, sabe? Então, aos poucos vai se resolver isso, mas encareceu muito essa operação. Como você falou, eu estou aqui nessa sala que eu estou, eu enxergo o porto aqui na minha frente. Esse apito que você ouviu não é de navio, é do transporte ferroviário que cresce de um modo espantoso também. As cargas cada vez mais chegam por via ferroviária aqui em Santos e devem crescer mais.
Quer dizer, tudo isso está se modernizando, mas está também, é mais um fator que agravou o problema de consumo de café do mundo. Os importadores lá fora, os torrefadores, se acostumaram com a facilidade de embarque de café e diminuíram os seus estoques de segurança. Eles transformaram isso em capital de giro. Então, eles têm estoques lá fora também, menores do que deveriam ter. Tudo isso é novidade que nós temos que acompanhar.